Continuamos aqui, pessoal, com o documento, né, que a gente tinha gerado o nosso sumário. Agora a gente vai partir para a parte de imagens, e também é bem comum nesses documentos a gente precisar de uma lista de figuras, que são as imagens usadas na descrição do referencial teórico, enfim, independente da seção. Então, eu vou ilustrar aqui como que se faz o uso da ideia de inserção de imagem, criação de legendas e a geração, né, da lista de figuras também de forma automática. E além disso, eu vou usar a ideia de referência. Por quê? Suponhamos que você tem um cenário que você está construindo o seu texto, você tem ali 30, 40 páginas, você tem 15, 20 figuras, e aí você encontra uma boa figura, ou produz uma figura, e quer inserir ela no começo do seu texto. E aí imagina todo o trabalho de ter que mudar a numeração da primeira figura para 2, porque você vai colocar uma antes, da 2 para 3, 3 para 4, fazer toda essa atualização. Além disso, no seu texto, em algum momento você faz referência à sua figura, né? Então você fala, na figura 7 temos o gráfico, por exemplo. E aí você teria que também fazer essa validação no seu texto, reler todo o texto, atualizando as referências das figuras. Então, só pela descrição desse cenário, visivelmente dá para ver que existe uma dificuldade muito grande em manter essas referências atualizadas caso a gente faça uma adaptação no texto, o que é bem comum, visto que a gente tem alguns processos de correção e melhoria no texto aí durante o desenvolvimento. Então, a ideia aqui também é trazer um recurso de referências automáticas e lista de figuras geradas também automaticamente. Então, esse continua o nosso documento, né, com todas essas seções, a inserção da seção final lá, né, e tudo mais. Então, continuamos aqui. Tem alguns, de novo, alguns espaços vazios, né, e aí a gente vai removendo essas linhas vazias à medida que a gente for encontrando, não tem problema nenhum. Beleza. Então, agora tem no link aí também, eu coloquei duas imagens, são imagens fornecidas pelo próprio Instituto, né, dos seus logos, então os logotipos aí da instituição. Mas antes disso, só um detalhe que também é bem comum nesse tipo de documento, que é, uma vez que a gente faz o nosso sumário, ele aponta aqui quais o número das páginas, né, de cada título. Então é bem comum que a gente também coloque aqui no rodapé o número da página, que também é feito de forma automática. E, de novo, não faz sentido você numerar uma por uma, né, cada uma das páginas. E caso você altere ou crie um novo texto, né, sua página teria que ser atualizada, enfim. Então, outro recurso também interessante. Normalmente a gente coloca aqui no rodapé, né? Então eu tenho aqui no LibreOffice também, normalmente ele dá essa especificação aqui tanto do cabeçalho quanto do rodapé, para que a gente crie esse elemento no nosso documento. Então é possível vir aqui pelo menu inserir, e aí ele tem a opção aqui cabeçalho e rodapé, cabeçalho ou rodapé, certo? No nosso caso aqui, a gente vai inserir um rodapé, mas está vendo que ele também possibilita, por meio do atalho aqui, inserir de forma rápida o rodapé, né, no nosso texto. Mas eu posso também fazê-lo aqui pelo menu, inserir. Então, eu vou inserir o rodapé, e aí ele fica disponível, né, para modificação em todo o meu texto. Então, ele vai alterar todas as páginas, né, digamos assim. E aqui, então, a gente vai fazer a inserção da numeração automática de páginas, para que a gente tenha essa referência. Então, aqui, como que a gente faz essa inserção automática? Primeiro eu venho aqui em inserir, lá no final do menu eu tenho o número de páginas. E aí, ó, automaticamente ele insere, tá vendo que ele insere em cinza aqui para indicar que está sendo esse índice é atualizado automaticamente, e ele insere, né, ao final de cada página, a numeração referente àquela página. Então, caso a gente queira simplesmente fazer com que ele fique do lado direito, né, eu posso modificar aqui pelo menu de acesso rápido de formatação para que ele fique aqui, ó, do lado direito, né? E aí, em todos os rodapés, né, ele vai ter essa mesma configuração. Aqui, como eu criei o rodapé, né, acabou desconfigurando, então eu posso voltar aqui também. Enfim, esses ajustes finais aqui a gente pode fazer depois. Se eu quiser formatar também, colocar, por exemplo, tamanho 10, que é o padrão ABNT, ó, Times New Roman também. Eu vou trocar aqui para Times New Roman.
é possível a gente fazer via interface rápida aqui, né, os atalhos. E aí ele coloca aqui a numeração em cada uma das páginas. Então agora eu consigo validar, né, o sumário e a página que está aquele determinado título ou subtítulo. Mas vamos voltar às figuras. Então eu coloquei duas imagens dentro dos links aí para que vocês baixem também, de novo, a título de ilustração, que são dois logotipos do Instituto Federal. Então a gente vai fazer uso deles aí para exemplificar essa ideia de inserção de figuras, inserção de legenda, a referência e, além disso, a lista de figuras automática. Então, vamos supor que aqui dentro da seção Trabalhos Correlatos eu queira inserir uma imagem, inserir figura. A gente vai inserir aqui, vamos supor que dentro desse trabalho correlatos. Então, dentro do trabalho correlatos, eu vou vir aqui e inserir uma imagem. Então, nesse ponto aqui, eu vou vir aqui na opção inserir e a gente tem aqui figura. Então, você vai fazer o download da sua figura e colocar ela em um diretório para você procurar. No meu caso aqui, eu já tenho elas separadas. Eu vou colocar primeiro essa horizontal completa, que é também uma figura aqui dentro do meu texto. Primeiro ponto, a gente fez a inserção da figura. Nesse caso, ela ocupou a tela toda, mas não é isso que eu quero reduzi-la. Então, eu posso vir aqui, né, através dessas caixinhas e fazer a redução do tamanho dela. Caso ela não tenha se posicionado na parte central, basta que eu clique com o botão direito, né, e ele tem aqui a opção de alinhar objetos, e aí a gente consegue alinhar centralizado. E uma outra coisa é, a gente vai querer trabalhar com algumas propriedades dessa imagem. Então, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em propriedades. Aqui a gente tem diversas configurações dessa imagem, certo? Então, aqui, dentro da aba disposição do texto, a gente colocou, né, aqui dentro da imagem, eu vou colocar aqui a opção de disposição do texto nenhuma, certo? Botão direito em cima aqui, ou poderia também pelo menu propriedades aqui, ó, a opção desativar. E a gente vai colocar como espaçamento da figura para o texto 1 centímetro na parte superior, né, em cima da imagem, e 1 centímetro na parte inferior, na parte de baixo da imagem. E aí ele vai gerar um espaçamento entre o texto e a nossa imagem, certo? Então está aqui esse espaçamento. Beleza, então a gente tem um espaçamento aqui na parte superior, na parte inferior. E agora, essa imagem, ela precisa ter uma legenda, porque é bem comum a gente fazer referências, né, às imagens criando legendas. Então, o que acontece? Um detalhe, só verificando aqui, em propriedades, se aqui dentro a gente não colocou a referência de âncora. Então, de novo, vem aqui com o botão direito, propriedades, aí dentro dessa aba tipo, a gente vai colocar aqui a opção no parágrafo, certo? Então, a gente tinha configurado a disposição do texto com 1 centímetro em cima e embaixo, configuração desativar, e o tipo a gente vai colocar aqui no parágrafo, e vou dar um OK, certo? Então, essa vai ser a nossa ancoragem aqui, para que ele entenda onde a imagem deve ficar. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, a gente precisa gerar uma legenda para essa imagem, certo? Então, com isso, eu vou vir aqui em inserir e tem uma opção aqui, ó, legenda. E aí a gente vai colocar aqui a legenda referente a essa imagem. Eu vou colocar aqui a legenda sendo logo IFTM horizontal. Existem algumas configurações dessa legenda, dessa imagem. Se eu quero, qual categoria eu estou criando a legenda, né? No nosso caso aqui é para figura. Qual o tipo de numeração? Vai ser arábico aqui, porque eu quero 1, 2, 3. O separador, que vai ser o 2 pontos, né? Entre figura 1, por exemplo, 2 pontos, e a legenda. A posição referente a essa legenda, em cima ou embaixo, eu vou colocar aqui em cima, e a gente vai visualizar como figura 1, logo e FTM horizontal. Feito isso, ó, vou dar um OK. Está vendo que a legenda ela acabou não sendo centralizada. Então, para mudar isso aí, basta que eu clique aqui na opção centralizar.
e aí ele vai centralizar a minha legenda. Excelente, então inserimos a figura, colocamos a legenda. O que acontece? Como eu disse, suponha que você tem 20 imagens no seu texto, e aí você lembra que você tem que inserir uma imagem, ou você acha uma imagem melhor, ou quer enriquecer seu trabalho, e precisa colocar uma legenda, uma figura, né, no começo do seu documento. Então, todas as outras figuras, A1 vira 2, A2 vira 3, A3 vira 4 e assim por diante. E no seu texto, normalmente você faz essa referência também. Então, para que a gente evite isso, uma maneira é criando essa legenda automática, como a gente fez, e no nosso texto, a gente fazer a alteração fazer a referência dessa imagem de forma dinâmica. Então, vamos supor que ao final, né, desse primeiro parágrafo aqui, eu vou colocar uma referência para a imagem. Então, vou colocar algo do tipo, como mostra a gente colocaria figura 1. Só que se eu coloco figura 1, gera aquele problema, né? Se eu insiro uma outra figura, isso aqui vai ficar desatualizado. Então, para isso, a gente vai usar o recurso que é o recurso de inserir referência. Então, coloco o meu cursor na posição que eu desejo, certo? E coloco o meu cursorzinho aqui e venho aqui inserir referência. No nosso caso, a gente quer gerar uma referência, que ele chama de referência cruzada. Eu quero gerar uma referência a uma figura. Normalmente a gente tem esse menu sem estar selecionado aqui figura, eu é porque já fiz algumas alterações. Então, eu vou vir aqui em figura. Dentro de figura, eu vou validar, né, e selecionar qual tipo de exposição que eu quero que aconteça. Como que no meu texto vai aparecer? Se eu quero só o número da página, se eu quero só o número da figura, se eu quero o número eu quero a legenda também, certo? No nosso caso, a gente vai querer categoria e número, para que ele apareça do tipo figura 1, figura 2 e assim por diante. Então, nessa opção aqui, eu vou selecionar categoria e número, figura, categoria e número, e vou inserir. Ó, quando eu fechar aqui, o que acontece? Está vendo que aqui tá a figura 1, porque a gente tem essa figura aqui. Beleza? Então, até agora, ótimo para o que a gente quer. Só que, de novo, como eu falei, vamos simular uma situação em que eu lembrei que eu quero inserir outra figura, só que eu quero inserir essa figura aqui, ó, na introdução. Vamos supor, né? Normalmente não tem, mas vamos supor aqui na introdução. Então, aqui na introdução, eu quero inserir a outra imagem. Mas, lembrando, aqui eu tenho figura 1, né? E a referência para a figura 1. Eu teria que fazer o quê? Inserir e atualizar. Mas como a gente está usando o recurso de referência e de legenda automática, a gente não vai precisar disso aqui. A gente não vai precisar atualizar, ele automaticamente vai atualizar para a gente. Então, eu vou vir aqui na primeira seção, introdução, aqui no segundo parágrafo, por exemplo, e vou colocar aqui a nossa outra figura. Então, no mesmo processo, inserir figura. Agora a gente vai usar a figura vertical. Vou vir aqui em abrir. Ó, tá vendo que também ficou desconfigurado, tem outras, a figura está bem grande, às vezes eu não vou querer ela desse tamanho. Então, primeiro passo, a gente vai vir aqui em propriedades, botão direito, propriedades, e vamos fazer aquela configuração. Então, no tipo, vamos colocar aqui ancoragem no parágrafo, certo? Então, ancorar no parágrafo. Vamos vir aqui na aba disposição do texto, vou vir clicar aqui em desativar. Espaçamento acima, 1 centímetro. Então, vou colocar aqui 1 centímetro. E espaçamento abaixo também 1 centímetro. Certo? Então, foi as configurações que a gente fez também na outra imagem. Vou dar um OK. Ó, tá vendo que, nesse caso aqui, o texto, como ele acabou sendo... O parágrafo era maior, ele acabou indo para a página abaixo. Mas eu vou reduzir o tamanho dessa imagem para que ela fique uma imagem menor. E aí ele faz o ajuste aqui para voltar também. Certo? Ó, eu apaguei um espaço branco aqui, ó, ele acabou mudando a disposição da imagem de posição. Vamos deixar ela aqui. Eu quero que ela fique aqui, certo? Então, eu cliquei aqui para excluir uma linha vazia que tinha. Esse espaço que existe é o espaço que a gente definiu lá de 1 centímetro acima e 1 centímetro embaixo. Da mesma maneira, eu vou fazer a inserção da legenda. Então, vou vir aqui, ou botão direito, né, inserir legenda, ou pelo inserir legenda. Então, vou vir aqui em inserir legenda.
De novo, eu não sei, eu não quero me preocupar em qual figura é essa, se é a 1, se é a 2, se é a 3. Eu quero simplesmente criar uma legenda e quero que o software gerencie isso automaticamente para a gente. Então, a legenda dessa aqui vai ser logo e FTM vertical, porque a outra era horizontal. Eu também quero que ela seja uma figura, né, a categoria figura para essa legenda, a legenda de uma figura, arábico, com 2 pontos, e também vai ser na parte em cima. Então, a gente vai visualizar ela como logo e FTM vertical. Ok. Feito isso, ele vai gerar a nossa legenda aqui. Mesmo esquema, se eu quero centralizar, basta selecionar, colocar meu cursor aqui na legenda, né? E selecionar a opção alinhar ao centro. Da mesma maneira como eu fiz na imagem anterior, eu quero inserir uma referência para ela, certo? Só que qual que é o problema aqui? Nossa, essa aqui passou a ser figura 1. O que será que aconteceu com a figura 2? Que agora, antes era a 1, né? E agora tem que ser a 2. Quando a gente vem aqui na figura 2, ó, ela já foi atualizada. Então, a numeração automaticamente já entendeu que existe uma outra figura, depois que eu inseri a legenda, e passa a entender que essa aqui é a figura 2 de forma automática. Então, de novo, eu não preciso me preocupar com isso. E outra coisa que é melhor que isso ainda é que, onde a gente tinha colocado lá como mostra a figura 1, como ela passou a ser figura 2, aqui também foi atualizado. Então, se eu coloco uma outra figura, essa passa a ser a 3, isso vai ser atualizado. Então, me evita o trabalho de ter que reler o texto, verificando todas as referências de figura. Da mesma maneira que a gente fez na 2, eu também vou colocar aqui, ó, como mostra a figura. Aí eu colocaria figura, mas a gente teria aquele problema. Eu vou vir aqui, ó, inserir referência. Com essa inserção dessa referência aqui, agora eu tenho duas figuras, tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas figuras. Nessa ideia das figuras aqui, eu vou também fazer uma referência a uma figura, que vai ser a figura 1, mas eu poderia selecionar qualquer uma aqui no meu texto, né? E também vou aplicar a categoria e número. Se a gente seleciona essas outras opções aqui, vocês podem testar isso aí depois, vocês vão ver que isso apresenta, né, de uma maneira diferente, com legenda, com número, só o texto da legenda, né? No nosso caso aqui, a gente quer categoria e número. Vou fazer a inserção. Ó. Então, aqui ele faz referência à figura 1, que está aqui, e aqui ele faz referência ó, à figura 2. Está vendo que ele, além de tudo, ele cria uma referência clicável. E aí eu posso ir aqui, ó. Onde está essa figura que está sendo citada no texto? Está aqui. E ele faz essa associação. Então, esse já é um cenário positivo, né, que a gente evitaria um retrabalho de ajustes e possíveis incoerências, né, nessas referências dentro do texto e nas imagens. Mas, como eu disse, esses documentos acadêmicos também precisam de uma lista de figuras. Como a gente criou um sumário, a gente precisa de uma lista de figuras, que lista em qual página as figuras estão. Fazer isso na mão de novo também é bem viável, eu teria que ficar atualizando caso haja mudança. O que eu vou fazer? Eu vou também criar uma lista de figuras automáticas, que a gente chama de lista de figuras, né? Lista de imagens, lista de figuras, isso aí varia um pouquinho. Então, ó, o que eu vou fazer? Tá vendo que meu texto, logo após o meu sumário, eu tenho o meu texto. Só que eu não vou construir a minha lista de figuras na mesma página do sumário. Normalmente a gente faz na página seguinte. Então, eu vou usar aquele recurso da inserção da quebra de página. Então, inserir, quebra de página. Ó, o que acontece? Meu texto vai para a página seguinte e eu crio uma página em branco entre o sumário e o meu texto. E aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento relacionado ao sumário. Eu vou vir aqui em inserir, a gente tem a opção aqui sumários e índices. Vou vir aqui, ó, sumários, índices ou bibliografia. No nosso caso agora, a gente não quer um sumário, porque ele já foi criado. A gente quer o quê? A gente quer uma lista de figuras, ou ele chama aqui de índice de figuras. Só que o meu título aqui eu vou trocar para lista de figuras. Então, esse aqui vai ser o título, né, dessa seção, dessa lista aqui. Ele vai ser o índice de figura, protegido contra alterações manuais, foi aquele mesmo esquema, ele vai verificar o documento inteiro e ele vai usar as legendas, certo? Porque quando você cria uma imagem, você pode dar um nome para ela, mas nesse caso aqui a gente quer usar as legendas como referência às imagens. Então, ele vai criar a lista de tabelas usando as referências.
as legendas. Então, quando eu faço essa criação aqui, dou um OK, ó, o que acontece? Automaticamente, o nosso sumário continua aqui, a nossa lista de figuras, ó, ela fica automaticamente criada aqui na segunda página. E é aquele mesmo processo. Suponhamos que eu venha alterar, né, o meu texto, adicionar imagens, não sei o quê. Basta que, uma vez criado, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, atualizar índice. E ele vai atualizar automático. Mesma coisa que o sumário. Suponha que eu adicionei as imagens e o meu sumário ficou defasado, ele não está atualizado. Basta que eu clique aqui com o direito, atualizar índice. Está vendo que algumas configurações aqui do sumário mudou, né? Porque a gente criou uma nova página, então todas as páginas foram enviadas para baixo. Então, por isso que ele atualizou a numeração das páginas lá no sumário. Então, outro recurso associado agora às imagens e às referências para que, uma vez que você tem alterações no seu texto ou inserção de imagem, o seu índice, sua lista de figuras seja atualizada automaticamente e, além disso, o seu texto ele não fica desatualizado, visto que as referências são atualizadas caso você faça a inserção de uma nova figura no seu texto. Então, você evita o retrabalho e mais um elemento aí do seu documento.